Ao estudarmos a história do povo de Deus, Israel, é interessante observarmos particularmente como Deus aumentava as punições por seus pecados. E cada castigo era um pouquinho pior do que o anterior. Começava mandando povos das outras nações que os cercavam para saqueá-los, como por exemplo os filisteus. Então o primeiro nível de castigo era perda de bens. Mas daí, como eles não se arrependiam, se tornava um pouco mais sério. Vinha seca e fome e falta de alimento. Como ainda não se arrependiam, ele os castigava com doenças e enfermidades. Mas o último nível de castigo foi perder sua terra prometida e serem levados como escravos a uma outra terra. Ele os tirara do Egito, mas ele os avisou que se continuassem pecando, e continuaram, Deus disse: tudo bem, fora da minha terra. Bom, na verdade, houve 2 exílios, porque quando finalmente veio o pior castigo, tinham passado por uma guerra civil e as 10 tribos do norte tinham constituído o próprio rei, e as 2 tribos do sul ainda tinham Jerusalém e a linhagem real de Davi, mas houve uma divisão entre as tribos. O reino do sul chamava-se Judá, por causa da tribo maior, mas incluía a tribo de Benjamim, porém era bem pequenininha, mas era chamado Judá, de onde vem a palavra judeu. Agora, o primeiro exílio aconteceu em 721 a.C., quando as 10 tribos foram levados para a Síria. Mas depois a Síria entrou em declínio e foi conquistada pela Babilônia, e depois, quando aconteceu o segundo exílio das 2 tribos do sul, o reino de Judá, com Jerusalém, foi em 586, e foi a Babilônia que os levou cativos. Este é o exílio principal da qual o Antigo Testamento fala. Foram levados para a Babilônia. Agora é interessante, quando os babilônios vieram, não fizeram o que Abacuque esperava que eles fizessem. Não destruíram tudo completamente. Na verdade, foram muito mais moderados do que se esperava. E na verdade, deportaram o povo em 3 grupos, em 3 épocas distintas. Na primeira instância, levaram a corte real. Levaram todos os líderes, porque achavam que desta forma poderiam subjugar a nação de Judá e mantê-los sob o controle da Babilônia. Então levaram a camada mais alta da sociedade. E Daniel estava nesse grupo. E ele foi levado, ainda adolescente, junto com a corte real, para a Babilônia. E ele foi de grande destaque lá, no cativeiro, como vocês já sabem. Bom, isso não funcionou e infelizmente aqueles que restaram ainda tentaram ficar livres da Babilônia. Então vieram uma segunda vez em 597. E desta vez levaram todos os artesãos, todos aqueles que ganhavam dinheiro, tentando assim empobrecer o povo e mantê-lo sob seu controle. E dentro desta segunda leva estava um jovem sacerdote chamado Ezequiel. E era também uma figura de destaque entre os exilados também. Isso também não deu certo. Ainda assim, o povo que restou rebelou contra a Babilônia. Então, finalmente, em 586, veio a Babilônia e levou o resto do povo e queimou o templo totalmente. Destruíram tudo. Então, Jerusalém tornou-se um monte de ruínas e ficou completamente deserta. E as tribos de Judá e Benjamim foram levadas para a Babilônia. Então, foram 2 exílios, uma das 10 tribos do norte e outra das 2 tribos do sul. Um para a Síria e outro para a Babilônia. Embora era praticamente o mesmo lugar, ficavam na planície da Mesopotâmia, onde estão os rios Tigres e Eufrates. Então houve 3 deportações e todo o povo foi levado, no final, para a Babilônia, sob o reinado do imperador da Babilônia, Nabucodonosor. Ficaram lá por 70 anos e vou explicar por que em um instante. Mas tinha que ser exatamente 70 anos. E Daniel, como sabem, leu em Jeremias que seriam 70 anos, e quando esse período chegou perto do final, ele ficou bem empolgado e começou a orar: Senhor, é tempo de nos levar de volta. Voltaram também em 3 grupos. E isso às vezes confunde as pessoas. Então tivemos 3 deportações e também 3 retornos. O primeiro foi em 537, sob a liderança de um homem Zorobabel, que era, na verdade, da linhagem real de Davi. Portanto, trouxe de volta a linhagem real de Davi, de volta para Jerusalém. E, na verdade, ele é um dos ancestrais de Jesus em Mateus 1. Então, conseguiram a linhagem real de volta. Portanto, a primeira leva foi liderada por um príncipe e apenas 50 mil das tribos de Judá e Benjamim voltaram à terra prometida.
E aproximadamente 90 anos depois, houve uma segunda leva, mas não vieram muitos, mais ou menos 1.800 pessoas. E isso foi em 458, com Esdras, que era um sacerdote. E ele trouxe os levitas de volta, porque nenhum levita havia voltado. E é claro, precisavam de levitas para restaurarem o padrão ou a estrutura do povo de Israel. Portanto, Esdras ajuntou o maior número de levitas possível, porém poucos estavam dispostos. Daí ele saiu e juntou mais 38 levitas. Portanto, ele trouxe os levitas de volta. E a sua preocupação era restaurar a vida religiosa. Zorobabel quis restaurar a vida social. Mas Esdras queria restaurar a vida religiosa. Portanto, trouxe os levitas de volta. E com eles, procurou restaurar a estrutura religiosa de Israel. E depois, mais tarde ainda, pouco tempo depois, de 458 a 444, veio Neemias. E ele trouxe apenas alguns artesãos, porque a preocupação deles era reconstruir a parte física da nação e reconstruir os muros de Jerusalém. Então temos a reconstrução da parte social, a reconstrução da vida religiosa e a reconstrução da parte física, porque precisavam de uma cidade fortificada para se protegerem. E os muros de Jerusalém não foram construídos até que Neemias veio. Então podem ver como foi gradual, foi um processo bem gradual. Este aqui é o segundo êxodo, mas não tem nada a ver com o primeiro êxodo. Foi feito pedaço por pedaço. E uma coisa que nos chama a atenção é que pouquíssimas pessoas voltaram. Sabe, comparado ao número total de judeus, é um número muito, muito pequeno. E isso é muito significativo, porque foi muito melhor para eles a Babilônia do que fora no Egito. Não eram escravos, eram comerciantes. E o judeu, quando vira comerciante, não é fácil para eles deixar tudo. Ouvi uma história muito bonita sobre um judeu lá em Nova York e ele comprou uma lojinha bem pequena, localizada no meio de 2 enormes hipermercados ou centros comerciais. E conseguiu um nome bom para sua lojinha. Ele chamou sua loja de entrada. E os judeus são ótimos negociantes, sempre foram. Sempre dependeram de seus servos, sempre foram muito espertos. E assim foi na Babilônia, se tornaram ótimos comerciantes. E quando chegou a hora de ir embora para casa após 70 anos, se você é dono de um negócio que já funciona por 70 anos, não é fácil deixá-lo. E voltar a um lugar paupérrimo onde não há maneira de ganhar dinheiro. E por conseguinte, a maioria dos judeus ficou na Babilônia. E foi desses judeus que ficaram na Babilônia que vieram os magos seguindo a estrela até Belém. Estavam procurando a estrela, que era o sinal. Balaão, o profeta, dissera: virá uma estrela de Jacó. E estes magos que vieram do Oriente não eram gentios, eram judeus que ficaram para trás, na Babilônia. Os Hassadim, os sábios de Israel. Então, estão vendo como tudo se encaixa? É uma história fascinante. Quanto mais você a estuda, mais você entende. Pois bem, estamos estudando 2 livros da Bíblia, chamados Esdras e Neemias, que lideraram a segunda e terceira leva de pessoas que voltaram. Na verdade, estes livros tratam dos 3 retornos. Zorobabel está no primeiro livro, Esdras está nos 2 livros e Neemias está no terceiro. Portanto, agora vamos estudar esses 2 livros. E a primeira coisa que chama a atenção é que eles são muito parecidos. Quando você examina a sua estrutura e vê como eles são formados, descobre-se que eles seguem exatamente o mesmo padrão. E isso nos diz alguma coisa. Com certeza foram escritos pelo mesmo autor. Quem será? Além do mais, o estilo é muito parecido com os livros de crônicas. E nas escrituras hebraicas, os 2 livros de Esdras e Neemias eram ajuntados em um só livro. E até depois foram chamados de primeiro e segundo Esdras. E também eram ajuntados com os livros de crônicas. Então imagina-se, e há muito fundamento para isso, que Esdras escreveu todos. Esdras sempre manteve registros bem cuidadosos. Então parece que ele escreveu o livro de Esdras e o livro de Neemias e o livro de crônicas, que, como já vimos, é bem diferente do livro de Reis. Mas ao olharmos os 2 livros, cada um divide-se em 4 partes. E as segundas e quartas partes são idênticas. Reconstrução e reforma. Reconstruindo o Estado e reformando o povo.
E os 3 retornos ficam intercalados. Então, no livro de Esdras, você tem o primeiro retorno sob Zorobabel, e uma reconstrução do templo neste caso, e depois a volta sob Esdras, depois a reforma do povo. É um dos aspectos mais tristes dos 2 livros. Depois que o povo retornava, eles entravam novamente em pecado. Não é trágico? Custaram sua terra, estiveram fora de sua casa por 70 anos. Mas assim que voltaram, começaram a ignorar os mandamentos de Deus. Se esqueceram rapidamente. Então temos esse retorno, número 1, sob Zorobabel, a reconstrução do templo, embora isso foi aos trancos e barrancos, e só foi para frente graças às exortações dos profetas Ageu e Zacarias, e aí que eles entram. E depois o retorno número 2, a reforma do povo, retorno número 3, a reconstrução dos muros, a renovação da aliança e, novamente, a reforma do povo. Cada vez o povo aparentemente se esquecia dos pecados que lhes custaram sua terra. E as semelhanças entre as estruturas dos 2 livros é ainda mais impressionante. Vejam as letras AB, ABC, ABC e AB. Bom, literalmente, como veremos, a primeira divisão em cada livro tem 2 subdivisões. O segundo tem 3, o terceiro tem 3 e o quarto tem 2. E é a mesma coisa no outro livro. Veremos que a primeira divisão em Neemias tem 2 subdivisões. Aqui tem 3, aqui 3 e aqui 2 novamente. É uma estrutura impressionante. Foi planejado cuidadosamente. O equilíbrio de chamar a atenção. Portanto, com certeza, os 2 livros são do mesmo autor. E eu acho que deve ter sido Esdras. Há um outro paralelo muito impressionante. O capítulo 9, nos 2 livros, contém uma oração impressionante de confissão dos pecados da nação. E quem já acompanhou de alguma forma nosso movimento nacional de oração, ao longo dos últimos anos, você terá observado que esses 2 capítulos têm sido bastante usados naquele movimento. Os 2 capítulos contêm uma confissão pública dos pecados nacionais diante de Deus. Então, o capítulo 9 dos 2 livros valem muito a pena ler no livro de Esdras e no livro de Neemias. Bom, chega de falar das semelhanças entre os 2 livros, e agora vamos olhar o livro de Esdras. Dá para ver as 4 divisões aqui, e as 2 subdivisões aqui, e aqui 3 e 3, e aqui 2. E vocês podem pensar que essa análise é uma opinião pessoal minha, mas se você olhar os 2 livros, verá que foi uma análise tópica muito cuidadosa e bem aparente. É um padrão impressionante. E os livros foram compostos de forma muito linda. Com muita habilidade, na verdade. Os 2 livros foram escritos em 2 línguas diferentes. E é a primeira vez que isso acontece. Com relação aos livros do Antigo Testamento, foram escritos no hebraico e também no aramaico. Agora, o aramaico era um tipo de Esperanto, era um tipo de língua comum que todos conseguiam falar. Assim como anos depois, o grego se tornou um tipo de linguagem comum que todos falavam no tempo do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o aramaico era uma linguagem semítica comum que você poderia usar em qualquer lugar, em toda a região fértil do Oriente Médio. E eles haviam sido expostos ao aramaico durante o exílio na Babilônia. É claro, para negociar tiveram que aprendê-la. Portanto, muitos judeus falavam aramaico. E muitos dos registros que trouxeram de volta da Babilônia eram escritos em aramaico. E alguns dos registros, como as árvores genealógicas, por exemplo, nos livros de Esdras e Neemias ainda estão em aramaico. Então, ao ser traduzido para o português, tem que ser traduzido dessas 2 línguas. E só há um outro livro do Antigo Testamento que está em 2 línguas, e é o livro de Daniel. Pelo mesmo motivo. Foi escrito durante o exílio. E estes 2 livros foram escritos logo depois do exílio. Então, ao voltarem, eram bilíngues. Eles sabiam falar a língua comercial, que era aramaico, e a sua própria língua, hebraico. Vamos passar pelo livro rapidamente. É bem fácil de entender, então não vou fazer um comentário sobre cada pedaço do livro, mas começa com um homem chamado Ciro. Ele agora é o imperador dos persas, e os medos e os persas conquistaram a Babilônia. Então Ciro agora é o líder principal nessa região fértil do Oriente Médio. É a potência mundial, mas é um homem muito benevolente. E a política que ele seguia era
uma política de benevolência. É interessante que lá no tempo de Isaías, no tempo do profeta Isaías, que foi há muitos e muitos anos, Isaías citou o nome Ciro. E disse: Deus mandará o seu servo ungido, Ciro, para trazer-lhes de volta. Agora, muitos estudiosos não conseguem acreditar que Isaías conhecia aquele nome. E dizem: foi escrito depois do acontecido, mas Deus conhecia o nome. E Deus disse que levantaria este homem para trazê-los de volta. E este homem tinha uma atitude bem correta com relação a todos os povos que Babilônia tirara de suas próprias terras. Vou permitir que voltem às suas terras e vou encorajá-los a restaurarem suas religiões. E quero que vocês orem a seu Deus por mim. Ele não disse isso apenas a Israel. Os registros arqueológicos provam que ele disse isso a todos os povos cativos da Babilônia. E ele não era nada bobo, sabem? Estava pedindo que todos orassem a seus deuses por ele. Se um deles fosse o Deus certo, ele estaria coberto. Então, entre outras nações, ele disse a Israel: agora voltem, reconstruam seu templo e orem a seu Deus por mim. E ele falou isso a todas as nações, mas falou também a Israel. E vemos a mão de Deus ali, não é verdade? Porque os 70 anos já venceram. E o Senhor Deus levantou um líder generoso, com um coração bondoso, que os envia de volta para que restaure sua religião. Ele não mandou reconstruir qualquer outra coisa, apenas o templo. E depois orem por mim. Então pediu que todas as nações orassem a todos seus deuses por ele. Por isso que eu digo que ele não era nada bobo, era uma boa apólice de seguro. Agora, Zorobabel era o neto de Joaquim, da linhagem real de Davi. E ele foi escolhido para levar o povo de volta. Então ele estava encorajando-os a terem um rei novamente. Mas na verdade nunca tiveram. Mas pelo menos o rei Ciro estava encorajando isso. Então disse a Zorobabel e sua turma para subirem a Jerusalém. Bom, eles estavam numa planície e Jerusalém ficava nas montanhas. Mas a expressão subir, como já lhes falei, no hebraico é aleia. E eles usam esse termo até hoje para pessoas que deixam outros países para emigrarem até Israel. Fazem uma aleia. E já vi isso acontecer muitas vezes durante minha vida. E na verdade começou em 1875, quando os primeiros judeus voltaram da Europa ao Oriente Médio. E desde então tem havido aleias, subidas a Jerusalém. E na verdade é a última palavra do Antigo Testamento no hebraico. Porque Crônicas é o último livro nas suas escrituras. E a última palavra em Crônicas é: vamos subir. Vamos aleia, vamos voltar. Portanto, Zorobabel voltou e reconstruíram. Agora levou consigo um sumo sacerdote chamado Yeshua, ou Jesus. Não é interessante? É a mesma palavra, Josué, Jesus, Yeshua. Então ele levou este sumo sacerdote e a primeira coisa que eles fizeram ao voltarem foi construir um altar para oferecer sacrifícios. Durante todo aquele período de seu cativeiro não puderam oferecer nenhum sacrifício, porque não possuíam um templo, nem um altar. Mas a primeira coisa que fizeram ao voltarem foi erigir um altar e oferecer sacrifícios. E era a primeira coisa que Abraão fazia cada vez que ele levantava sua tenda. Vez após vez em Gênesis, Abraão arma sua tenda e levanta um altar. E a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi erigir um altar. E aqui também, a primeira coisa que fizeram foi levantar um altar. Então foi neste ponto que os problemas começaram. Artaxerxes agora era rei no lugar de Ciro. E ele recebeu uma carta dos samaritanos. Agora, os samaritanos eram meio judeus e meio gentios. Alguns poucos judeus conseguiram escapar da deportação. Estavam morando ali nas colinas da Judéia e casaram-se com outros povos da região, remanescentes de povos de outras nações, e portanto eram híbridos, eram mestiços. Portanto, o samaritano era meio judeu e meio gentio. E por esse motivo, os judeus puros não gostavam muito deles. Para começar, eles escaparam da deportação. E a partir daí, os judeus e os samaritanos nunca conseguiram conviver em proximidade. E foi por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Estava mexendo numa ferida muito profunda, que começou no tempo do exílio. E os samaritanos também não queriam os judeus puros de volta da Babilônia, porque agora eram os donos da terra. Então escreveram uma carta para Artaxerxes e conseguiram parar a reconstrução.
Mas cometeram um erro grande porque Artaxerxes era o afilhado de Esther. E, portanto, tinha uma simpatia muito grande pelo povo judeu. E depois, uma outra carta veio da Babilônia de um imperador chamado Dario I, encorajando-os a continuarem com a reconstrução. Portanto, a reconstrução foi bem lento, aos trancos e barrancos. Em certas ocasiões, os samaritanos paravam a reconstrução. Em outras ocasiões, se cansavam da reconstrução e concentravam-se na reconstrução de suas próprias casas. Quem já leu o profeta Ageu sabe que ele disse: é uma hora de vocês habitarem suas próprias casas confortáveis, sendo que a casa do Senhor ainda não foi reconstruída. Então o profeta Ageu teve que exortá-los. Era uma tarefa e tanto mantê-los sempre animados, porque era um grupo bem pequeno em uma terra bem árida, tentando reconstruir um grande templo. Então não faça uma ideia assim romântica da reconstrução do templo, porque foi aos trancos e barrancos. Começando e parando, vez após vez. Foi Dario I que jogou Daniel na cova dos leões, como vocês se recordam. Então, vez após vez, Deus levantava um imperador simpático aos judeus. Ele tocava seus corações, é interessante. Eles eram favoráveis ao retorno dos judeus, indo contra a oposição local dos samaritanos. Há uma lacuna de 50 anos e depois vem o regresso de Esdras. E Esdras então sobe para Jerusalém 80 anos depois de Zorobabel e recebeu a comissão de um magistrado para instaurar lei e ordem, porque estava enfrentando certos problemas. E Artaxerxes mandou uma outra carta nesta época, encorajando os levitas a subirem a Jerusalém. E assim Esdras conseguiu achar 38 outras pessoas dispostas a voltarem. Depois vem a reforma. Esta é a parte triste. Em primeiro lugar, descobrimos que Esdras orou em particular. Ele intercedeu pelo povo e disse: Deus, por favor, tenha misericórdia deles. Veja o que estão fazendo. Estão voltando direto para seus velhos caminhos. Mas isso levou a uma confissão pública e ele insistiu que os pecadores fizessem uma confissão pública diante de todo o povo daquilo que estavam fazendo. Ele fez uma lista negra. Ele era meticuloso. Ele fez uma pesquisa e fez uma lista negra de todas as pessoas que estavam voltando e quebrando todos os mandamentos. E um dos pecados mais comuns que eles estavam praticando era casamentos interraciais. Estavam casando-se fora do povo do Senhor. E isso era proibido aos israelitas. E é também proibido aos cristãos no Novo Testamento. Como disse alguém certa vez, se você casar-se com o filho do diabo, terá problemas com o seu sogro. É uma frase muito profunda. Quantas pessoas têm torcido, têm esperado que se casassem com um incrédulo, ele se converteria. Normalmente é uma moça cristã casando-se com um homem incrédulo. Nunca dá certo. E leva anos de sofrimento. Casem-se em Cristo. Não entrem em julgo desigual com os incrédulos, mas estavam fazendo isso. Talvez houvesse poucas mulheres disponíveis, eu não sei. Mas Esdras fez questão de separar estes casamentos. Ele disse: vocês não se casaram aos olhos de Deus. E os separava. Agora, essa não é uma prática do Novo Testamento. Mas Esdras levava essa questão muito a sério. E debaixo da lei de Moisés era isso que tinha que ser feito. E as famílias então eram separadas, para que o povo de Deus continuasse sendo o povo de Deus. Ele até estudou os pedigrees de alguns judeus que vieram da Babilônia e não eram judeus autênticos. Ele estudou suas genealogias e disse: fora. Vocês não são autênticos. Dizem ser do povo de Deus, mas não são. Então, em termos gerais, este é o conteúdo de Esdras. Mas o que realmente nos chama a atenção é o homem. O próprio Esdras. Vou falar um pouco sobre ele. Seu nome significa auxílio. Olha que interessante, Esdras significa auxílio e Neemias significa conforto. E duas coisas que este pequeno grupo de exilados realmente precisava era de auxílio e de conforto. E receberam. Portanto, Esa é a palavra em hebraico para auxílio, de onde vêm certos nomes, como Eliadza. De onde vem a palavra Lázaro. Significa auxílio. E este homem, Esdras, era um descendente direto de Arão e do filho de Arão, Eleazar. E depois de Finéias e Zadok, o sacerdote. Então a sua ascendência era realmente sacerdotal.
E ele trouxe consigo as Escrituras, a lei de Moisés, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E fala algo muito bonito sobre este homem. Este homem era o homem das Escrituras, um homem da Bíblia. E diz que ele fazia 3 coisas com a Bíblia. Observem a ordem dessas 3 coisas. Diz que ele estudava a Bíblia, que a vivia e que a ensinava. Que desafiador! A estudava, a vivia e a ensinava. A primeira e terceira coisa são relativamente fáceis. Mas ele percebia a importância de viver a Bíblia e deixar que sua vida, além de seus lábios, a pregasse. Então, a estudava, a vivia e a ensinava. Não é lindo? Eis aí um sermão para você, Kim, para seus mestres. Um homem piedoso que confiava no Senhor, um homem de integridade moral, um homem que chorava por causa dos pecados de outras pessoas. É fácil chorar pelos próprios pecados quando são descobertos, mas chorar pelos pecados de outras pessoas, este é um homem piedoso. E a ênfase de seu ensinamento era a necessidade de obedecer à palavra de Deus. Não apenas ter interesse nela, ou achá-la fascinante, mas a necessidade de obedecê-la. E repetia isso: obedeçam, obedeçam, obedeçam à palavra. Temos que colocar a palavra de Deus em prática. Segundo a tradição, ele era o presidente de um conselho com 120 judeus, que formaram o que nós chamamos de Antigo Testamento. Eles ajuntaram estes livros, que chamamos de Velho Testamento. Não sei se isso procede, mas é o que os judeus acreditam. Mas com certeza ele construiu o fundamento para os próximos 400 anos, porque por 400 anos não haveria mais profetas. E as únicas palavras de Deus que eles tinham eram as palavras que disseram no passado, que agora eram escritura. Sabem, porque Deus fala conosco de 2 formas. Ele fala pela sua palavra do passado, as escrituras, e por sua palavra hoje, profecia. Mas quando não há profecia, só temos escrituras. E Esdras colocou o alicerce de sinagogas baseadas na Bíblia. E dali em diante, para sempre, a ordem dos cultos da sinagoga segue as instruções de Esdras até o dia de hoje. E como resultado, a ordem dos cultos das sinagogas é exatamente o contrário da ordem de quase todo o culto cristão. Mas na igreja primitiva não era assim. Eles seguiam a ordem dos cultos das sinagogas. E eu sou um advogado tão forte desta ordem que, quando era pastor em Guilford, seguíamos a ordem dos cultos das sinagogas cada domingo pela manhã. E é muito, muito melhor do que a ordem cristã que veio depois. E a ordem era, primeiro, a pregação e depois a adoração. Assim você ouve a Deus antes de falar com Ele. E a sua adoração é uma resposta ao que Ele diz para você. E sabe, desta forma, a adoração contém muito mais significado e se torna muito mais variada. Sabe, porque às vezes você quer dançar e cantar, outras vezes você fica mais sombrio, com vontade de arrepender-se. E ao invés de ter que manivelar as pessoas para adorar a Deus, eu sinto mal quando o dirigente tenta fazer o povo entrar em adoração. Sabe? Antes de encher a mente de Deus, é impossível adorá-lo. Sabe? E quando você vem para a igreja, sua mente não está cheia de Deus. Gasta 20 minutos para entrar em sintonia. Podemos economizar esse tempo se adorarmos depois da palavra, porque assim as pessoas estarão cheias de Deus. As pessoas estão prontas para adorar, mas normalmente cantamos mais um hino e encerramos. Isso é triste. Se você for a uma sinagoga, lá eles gastam 1 hora lendo e explicando a palavra de Deus. E depois respondem a isso em adoração. Essa era a ordem na igreja de Atos. E foi Esdras que deixou esta ordem. Ele deu primazia à leitura e à explicação da palavra de Deus. Ele fez um púlpito de madeira na praça do mercado. E ele lia e explicava as escrituras ao povo. E a adoração era uma resposta à palavra de Deus. É muito mais fácil responder a Deus depois de ouvi-lo. Então eu gosto muito desta ideia. Sou muito a favor dela. Quem já leu meus livros sabe que eu sou muito a favor de uma volta à ordem de culto que Jesus usava, que a igreja primitiva também usava, porque vinha da sinagoga, vinha de Esdras. Comecemos pela palavra. E era assim lá em Guilford, era 30 minutos com a palavra e 30 minutos com a adoração. E economiza bastante tempo, porque depois de estar cheio da palavra de Deus, você sente vontade de falar alguma coisa com Ele. Está pronto para adorar, não precisa ser manivelado. Vamos lá pessoal, vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor. Não sinto que o louvor está fluindo. Vocês sabem do que eu estou falando? É um tipo de esforço, um esforço humano.
Mas quando a sua mente está cheia de Deus e você esquece as outras coisas, você só pensa nele, você está cheio dele, está pronto para adorar. Muito bem, já vendi meu peixe, mas é isso que acho. Este homem de Deus colocou o fundamento e pelos próximos 400 anos não havia profetas, havia apenas escribas. E escribas eram pessoas que estudavam e explicavam a palavra de Deus. E, como sempre, quando não havia nenhuma palavra profética, os escribas se dividiam entre os liberais e os conservadores. E havia estudiosos conservadores da Bíblia e os liberais. Estes dois grupos. E os conservadores criam na ressurreição e na vida após a morte e se chamavam fariseus. Mas os liberais não acreditavam na ressurreição ou na vida após a morte. Eram chamados de saduceus. Não tinham esperança após a morte. Não enxergavam nada além desta vida. Mas todos os argumentos sobre como interpretar as Escrituras apareceram e todos os estudiosos da Bíblia e os teólogos fizeram a festa. Mas é interessante que quando Jesus veio, as pessoas comuns o ouviram com alegria, porque falava com autoridade e não como os escribas. Dá para perceber quando alguém aprende tudo dos livros de outras pessoas. Como dá para perceber quando ele sabe do que está falando. Uma vez tive a ousadia de pregar uma série sobre o Espírito Santo, 20 sermões, antes de ser batizado com o Espírito Santo. E quanto mais perto eu chegava do livro de Atos, mais difícil se tornava para mim. E depois Deus, com misericórdia, me batizou com o Espírito Santo. E no próximo domingo eu me levantei para pregar. E as anotações eram as mesmas e achava que eu era o mesmo pregador. Mas um jovem veio me procurar depois e ele disse: "O que aconteceu essa semana?" "Por quê?" perguntei. "Você está diferente." Eu perguntei: "Como?" "Bom, essa semana você sabe do que está falando." E aquele jovem que era um carpinteiro agora é um pastor lá em Bristol. E recentemente o seu culto de domingo foi televisionado. Mas ele disse: "Agora sabe do que está falando?" E é claro, podemos conseguir muitas coisas dos livros. E era isso que eles estavam fazendo. Durante aquele período de 400 anos, os conservadores e liberais estavam discutindo os seus pontos de vista. Mas então Jesus veio. E as pessoas comuns o ouviam com alegria. Ele sabe do que está falando. Fala como alguém que tem autoridade. Mas foi Esdras que lançou esse fundamento, estudo bíblico, nas sinagogas, dando-lhe a primazia lá nas sinagogas. E isso o sustentou durante aqueles 400 anos, em que Deus não falava com eles. Eles tinham a Bíblia, e a estudavam, e a liam, a examinavam. Mas infelizmente eles não viram o que precisavam ver. Jesus disse: "Examinai as Escrituras, porque elas falam de mim." E ele estava falando sobre o Antigo Testamento. E precisamos do Espírito Santo para fazer isso. Bom, vamos fazer uma pausa agora, e depois vamos falar sobre Neemias.